Olá, meus amores, tudo bem com vocês? A tia agora vai dar uma explicação do conteúdo Transformações ocorridas na cidade, página 33, 34 e 35 do nosso livrinho de história, certo? Então vamos lá. Nos dias de hoje, o nível de urbanização dos ambientes aumentou muito em relação aos primeiros tempos da humanidade. Realmente, no primeiro tempo da humanidade, não tinha casas, não tinha os prédios, não tinha bancos, não tinham lojas, shoppings. Então, hoje é bem diferente em relação ao início, correto, da humanidade. Para se ter uma ideia, no nosso país, o índice de pessoas vivendo em cidades é maior que a média de outros países. Nem sempre esse índice foi tão alto. E nos primeiros municípios, lá antigamente, sequer havia uma distinção bem definida de cidade e campo. Não dava para saber o que era cidade, o que era campo. Porque era tudo muito parecido. Com a organização dos primeiros assentamentos, que era baseado sempre na agricultura, as primeiras cidades humanas foram se formando onde? Próximo dos rios. Por que próximo dos rios? Porque essa margem dos rios é abundante, que é boa para colheita, é boa para pesca, os animais vêm beber água, então ela é útil para caça, entendeu? Nas primeiras aldeias, que foram evoluindo como cidade, as principais características eram os campos agrícolas, né, que eram deixados separados do resto da comunidade, os pastos que circundavam, que ficavam em volta desses campos, e as moradias permanentes e os depósitos, era tudo muito separadinho. Por muito tempo, as coisas continuaram assim. Apesar desses requisitos locais, o número de habitantes não era suficiente para definir o que era de fato uma cidade. Mas aconteceu uma revolução industrial iniciada no século XVIII. Nessa revolução, o que é essa revolução? Era uma transição, uma transformação para novos processos, que foi o quê? Substituir o trabalho artesanal feito pelo homem para o uso de máquinas. A presença das fábricas começou a influenciar o crescimento urbano, entendeu? Começou a surgir nas cidades as indústrias, e assim o processo de urbanização. Começou a surgir cidades urbanas, começou a haver essa separação do campo e da cidade. Na segunda metade do século XX, as cidades se tornaram, além de polos com grande concentração de indústrias, começou a surgir também grande concentração de quê? De serviços, como os bancos, as empresas de tecnologia, as repartições de saúde, as escolas. E a cidade, então, começou a ter um ritmo mais veloz. Começou a ter essa diferença, zona rural e zona urbana. Esse é o principal ponto que diferencia o campo da cidade. O ritmo de vida. O ritmo de vida na cidade é muito mais veloz que no campo. A industrialização foi o divisor de águas, com a instalação das fábricas no meio urbano. E as atividades econômicas, então, começaram a girar cada vez mais. E a cidade começou a ter mais importância do que a parte rural da cidade. Entendeu? Com todo esse processo de mudança, aconteceu uma aceleração muito grande. O que aconteceu? O homem começou a avançar com a tecnologia. Isso trouxe mudança no nosso modo de vida.
Você não escreve mais uma carta para ninguém. Hoje em dia, a tecnologia faz com que você entre em contato com aquela pessoa na mesma hora. Você fala pelo telefone, você fala pelo zap, você liga o computador igual a gente está aqui conversando. Então, a industrialização transformou radicalmente a sociedade, transformou muito a sociedade. Atraiu mais pessoas para a cidade, ocasionando uma grande concentração de pessoas no centro urbano. Correto? A zona rural, ela continua produzindo coisas e enviando para a cidade, né? Para as indústrias. Mas o nível de pessoas, de movimento e de correria é muito maior na zona urbana. Com a popularização da internet, quer dizer, com o uso da internet, ficou cada vez mais escasso os meios de comunicação antigos. Por exemplo, as cartas, os telegramas. As pessoas quase não usam isso mais, né? Diferente dos povos antigos. Eles precisavam transmitir conhecimento, mas não tinha a tecnologia de hoje. Então, eles usavam aparelhos mais, como é que eu vou dizer assim, com menos tecnologia. Eles usavam, incorporaram coisas com menos tecnologia. Hoje não. Hoje a tecnologia aproximou as pessoas de uma maneira muito variada, até com o resto do mundo, certo? O ser humano, né, as pessoas, ao longo da história, ela desenvolveu diferentes meios de comunicação que podem aproximar as pessoas e até estreitar a relação. Por exemplo, vocês agora estão na casa de vocês, eu estou aqui, mas eu estou conseguindo passar para vocês os conteúdos. Eu explico para vocês os conteúdos através de quê? Do nosso telefone, do nosso computador, através da internet, o que antes não era possível. Hoje em dia, a zona rural e a zona urbana está até integrada uma com a outra, porque existem meios de comunicação bem... Qual a palavra que a tia pode usar? Não tem assim É rápido, isso. É um meio de comunicação que leva a mensagem muito rápido, então a comunicação é muito rápida para resolver as coisas, tá certo? Esse desenvolvimento não aconteceu assim de um dia para o outro. Mas grande parte das pessoas já usa a tecnologia avançada, mesmo nas pequenas comunidades. Tá certo? Agora vocês vão fazer a leitura. A tia depois na correção vai ler o texto para vocês, para ajudar ainda mais. E aí qualquer dúvida a gente resolve, tá certo? Beijinhos.